Olá, seja bem-vindo ao Entralizando por Aí. Meu nome é Milena Faneco e este episódio está sendo gravado diretamente do CHRO Fórum em parceria com a BRH São Paulo. Estou aqui com o Beto Pandiani, que é palestrante, escritor e velejador. Acertei? É isso mesmo? As três coisas depende da época da vida. Depende da época da vida. Mas hoje a gente está aqui no evento de RH, certo? Então, Beto, conta pra gente o que um aventureiro, um velejador veio fazer no evento de RH. Bom, primeiro vamos definir. Aventureiro é quem mora em São Paulo, né? Também. Depende do ponto de vista, né? É, porque no mar a aventura não dá muito certo, né? A gente tem mais a ver com planejamento, com execução, com gestão de risco. Muitas vezes as pessoas acham que a gente está cruzando um oceano, mas além de você cruzar o oceano, você está cruzando a sua mente, né? Porque você se coloca diante de lugares que normalmente as pessoas não frequentam muito o meio do oceano, principalmente o meu barco, que é um barco sem cabine aberto, que não tem proteção nenhuma, não tem motor. Então, hoje aqui no evento eu falei muito sobre de como a gente cuida da nossa mente, como você cuida do teu companheiro, como o teu companheiro cuida de você, como que a gente constrói projetos que são, vamos dizer, tecnicamente falando, impossíveis de serem realizados e como a gente faz para tornar isso possível, né? Então, aí você fala sobre gestão de risco, mitigação de risco, de planejamento, execução, estratégia, mas principalmente sobre gente, né? Porque no final quem vai estar no meio do oceano são duas pessoas, no caso eu e um amigo, um outro velejador, e são viagens longas, né? De 10 meses, 8 meses, né? Longe de tudo, totalmente em contato com a natureza, porque o barco é aberto, né? Você não tem o dentro, então você está molhado, você está exposto ao frio, ao sol. E como é que a gente se adapta a isso, né? E como que essas viagens foram me educando, né? Porque o fato de você viajar com pouco, né? Você quebra alguns paradigmas, né? Então, por exemplo, a gente consegue ir muito mais longe do que a gente imagina, muito menos do que a gente sonha. A gente não precisa muitas coisas para partir. Muitas vezes a gente não parte porque acha que está faltando algo, né? E se você olha o nosso barco e fala, bom, não é possível partir com esse barco. Não, é possível. Sempre tem um jeito, né? Então, você começa a perceber que a escassez educa muito mais do que o excesso, né? O excesso é algo extremamente negativo na nossa sociedade, porque nos torna irresponsáveis em relação aos recursos naturais, ao próprio tempo que a gente tem, né? A gente tem aqui uma data de validade, ninguém sabe qual que é. E o fato de você não saber, você não ter noção do valor da sua vida, você não ter noção do tempo, você leva uma vida sem propósito. Porque se você descobrisse que você teria mais só um ano de vida, você ia viver a vida com muito mais sabor. Exatamente. Então, ou mudaria o rumo dela, né? Com certeza, né? Você ia ver que as prioridades são outras, Exatamente. né? E a gente perde muito tempo com lucubrações, com fantasias, tal. E esse tipo de coisa não existe no mar, porque no mar todo dia, teoricamente, pode ser nosso último dia de vida. Não é se você estiver no presente, 100% no presente. Atento, né? A gente vai ter dias bons, dias ruins, tempestades, calmaria, mas quando você está no presente e atento, o risco de acidentes diminui 90%. Então você começa a questionar, né, que na verdade as coisas que nos surpreendem, elas acontecem quando a gente está distraído. Quando você está atento, nada acontece de errado na sua vida, né? E quando você está atento, você está no presente. Simplesmente isso. Então é muito arriscado, na verdade, de uma forma metafórica, é você achar que está num lugar e não está. Porque você pode bater numa pedra. Eu estou falando de uma forma metafórica também. Sim. Então, a gente está num mundo de muita mudança.
Exatamente. E muita gente distraída. E um outro ponto que eu toquei aqui na apresentação é que no mar a gente toma em média 4 decisões por dia velejando, e que são decisões cruciais para a viagem, para uma viagem de 300 dias dar certo. Então você tem que ter um índice muito alto de acertos, mas nem sempre você tem os elementos todos para tomar uma decisão. E a seu favor, né? Você não tem os dados para tomar uma decisão. E aí você vai tomar decisão como? Conectado à tua intuição. Então a tua intuição, ela é, na verdade, o teu GPS, a tua bússola, né? É o que te conecta para tomar decisões seguras. Acontece que se você deixa a tua mente escapar para o medo, você se desconecta da tua intuição. Então, uma coisa no mar é você ter um medo biológico, que é aquele medo que te ajuda a se proteger, que é um medo que é inteligente. O outro é você ter um medo psicológico, né? Eu tenho medo do escuro, eu tenho medo da onda. Isso é uma programação, né, que você traz. E aqui, na vida, vamos dizer, na nossa vida corporativa, vida familiar, a gente também traz muitos registros negativos que estão na nossa mente. A mente, ela abriga o medo. Então, se você vai tomar decisões a partir da mente, com certeza você vai ter um problema sério, porque cada um roda um programa diferente na mente, que não necessariamente é um programa desconectado da ilusão. Então, no mar, você não pode tomar uma decisão conectado com medo. Você tem que tomar uma decisão. Obviamente tem um lado racional, sim, mas você tem um lado da tua leitura, da tua percepção dos sinais da natureza. Sem contar que você está com uma outra pessoa com você e a decisão tem que ser conjunta. Sim, e no nosso caso, sim, a gente sempre tem como critério de desempate a decisão mais conservadora. É uma estratégia. Ela sempre prevalece. Se um quer para cá, outro para lá, e a decisão mais conservadora é do teu colega, é ela que prevalece. Ô Beto, eu tenho uma pergunta para você. E você foi falando, e na minha cabeça eu já fui fazendo várias analogias ao mundo corporativo, né? Mas eu tenho uma questão de tudo isso que você trouxe, né? De todos esses cenários, você trouxe muitos cenários aqui. Qual é a principal habilidade que você teve que desenvolver em você para cumprir essas jornadas? Coragem. A coragem de partir. A coragem de confiar no que você sente. Agora, coragem parece tão subjetiva a gente falar, porque a coragem ela não é aprendida. Sim, ela é uma qualidade que está, muitas vezes, enterrada, que está lá com várias camadas em cima dela, né? Que são programações de medo. Mas, na verdade, a gente tem duas coisas distintas que operam dentro da gente: pensar e sentir. Se você se conecta apenas pelo pensar, você vai para a programação, é como se você estivesse terceirizando o seu poder. Você está colocando alguns elementos que estão fora de você para tomar aquela decisão, algumas variáveis, mas nós temos que sempre assumir o poder e o controle das decisões. E quando você toma a decisão baseada no teu sentir, que é a sua conexão espiritual, a sua certeza, você se conecta com a sua coragem. A coragem, na verdade, é perder o medo de se conhecer. Como que você se planejou antes de partir? E depois tem o planejamento da partida e do a partir da partida. A partida, a primeira viagem, ela veio depois de 12 anos velejando. Então foi uma construção. Velejar era um hobby? Era um hobby. Eu competia antes de viajar. E paralelo à minha atividade profissional, que não era essa, eu tinha o meu esporte. Depois de muitos anos velejando, eu fui cada vez
tendo bons resultados, e um dia eu senti vontade de romper com a minha vida profissional. Eu tinha 36 anos e falei, não, eu quero realmente viver de vento, né? Viver do mar, da vela, das viagens, transformar as viagens em livro, palestra, filme, documentário, exposição. E isso foi uma construção. Então, para partir foram 12 anos de preparação. Obviamente eu não sabia que eu ia partir quando eu comecei a competir, mas toda a minha preparação durante esse tempo que eu me dediquei às competições me serviram para entender o quanto eu desenvolvi de habilidades para poder encarar uma viagem num barco sem cabine. A primeira viagem foi Miami-Ilhabela, né? A gente saiu dos Estados Unidos para Ilhabela num catamarã pequenininho, que normalmente veleja aqui na represa, não para viajar. É coragem mesmo. E aí você começa a olhar para as suas habilidades, né? E falar, bom, eu confio, eu sei que eu consigo. Eu não posso afirmar se a viagem vai dar certo, mas eu não vou desistir. O que fez você acreditar que você conseguiu? Uma certeza interna. Uma certeza interna que não tem nada de racional. Era uma Passa por autoconhecimento isso, Beto? Totalmente, né? É você se conhecer. Por isso que eu falei, coragem é perder o medo de se conhecer. Porque, no caso, traduzindo essa frase, uma viagem como foi a Miami-Ilhabela, de 10 meses, você vai se conhecer de uma forma muito mais intensa e profunda. É você com você mesmo, né? Não tem como, vamos dizer assim, culpar o vento, xingar a onda, como contei hoje, né? Você tem que assumir responsabilidade pelas suas escolhas. E você vai perceber que o mar vai te testar, que as tempestades vão revelar quem você é. Muitas vezes você vai perceber que você ainda tem fragilidades, que tem pontos que você precisa melhorar. E para se conhecer, você vai lidar com a humildade, com a resiliência, com a tua capacidade de acordar no dia seguinte entusiasmado, mesmo com todas as quebras, com todos os problemas. Adaptabilidade, criatividade, você é ser flexível. E disciplina, né? Disciplina é o ponto fundamental do meu barco. Né? Agora, teve algum ponto cego que você olha para o seu planejamento, que aconteceu com você, né? Alguma adversidade, você fala, caraca, eu esqueci de planejar isso. Sim, várias vezes. Esqueci de pensar nisso. Esqueci, tá fora do meu mapa de risco, esqueci de dar um check. Tecnicamente, sim. As viagens foram uma evolução, né, que foram acontecendo. Tanto é que a primeira viagem, Miami-Ilhabela, a gente saiu de Miami, que é trópico de Câncer, e chegou no trópico de Capricórnio. O que quer dizer que a gente velejou numa faixa tropical. Águas de 27 graus, os ventos mais constantes. É uma região que tem desafios, mas é uma região mais previsível. Não seria possível a primeira viagem ter sido a terceira, que foi para a Antártica. A Antártica já foi um crescimento, resultado de muito crescimento, da primeira e da segunda viagem. Então, eu olho hoje para as viagens, que foram 8, como se fosse uma escada. A gente foi subindo degraus e conforme a gente fomos nos aprimorando, a gente foi colocando a barra mais alta e as viagens foram ficando mais sofisticadas e a gente, vamos dizer, cada vez que a gente pensou um roteiro mais desafiador, foi justamente isso que tornou a viagem estimulante. Porque falou, bom, tem coisas que a gente não sabe, que a gente vai descobrir na hora. Porque é impossível você fazer um planejamento e achar que tudo que você imagina... tudo ali. Não, nunca dá tudo certo. Muitas coisas não dão certo. Mas aí é a habilidade de lidar com o improviso, né? Então, eu tenho algumas coisas que eu mudei na minha vida, minha percepção. Por exemplo, problema. Essa palavra eu tirei do meu dicionário e substituí ela por um estímulo. Então, se você prestar atenção, todo lugar que a palavra problema cabe, você pode substituí-la por estímulo. Porque, na verdade, o problema é um estímulo. Né? Então, você fala assim, sei lá, a gente não tem cabine, barco.
É um estímulo à criatividade. Como que a gente vai viver? Ah, o barco não tem água, é um problema. Não, é um estímulo. A gente pode procurar um equipamento para dessalinizar. Então, tem um amigo que me falou uma frase muitos anos atrás que mudou totalmente a minha visão em relação a essa questão do problema. Porque normalmente todo mundo, até hoje eu vi nas palestras anteriores, a gente tem que resolver problema. Não é esse o ponto. Nós temos que nos resolvermos diante dos problemas. É totalmente diferente. Então, nos resolvermos diante de um problema, na verdade, é usar aquele estímulo para você se resolver. Então, na vida da gente, se a gente for perceber, tudo que aconteceu, que lá para trás foi uma dificuldade, foi um trauma, foi um estímulo que a vida trouxe para você se transformar, te propondo uma transformação e para você abrir o teu horizonte, né? Tudo aquilo que não foi compreendido precisa ser experimentado. Então, é muito comum a gente olhar para trás e falar assim, nossa, eu fiz uma tempestade num copo d'água. É muito comum mesmo. Agora, Beto, olhando para o Beto de 12 anos atrás, que foi quando você... Não, 30. 30. Foi quando você começou, deu o primeiro passo nessa jornada. Para o Beto de hoje, eu sei que muita coisa deve ter mudado, mas o que de mais relevante mudou no Beto, na essência do Beto? Na verdade, esses 30 anos me trouxeram para perto da minha essência. Não foi propriamente uma mudança. Foi uma percepção mais verdadeira de quem eu sou. Não é uma mudança, na verdade. Mas é bonito. A mudança seria se eu descobrisse outra pessoa. Não, pois é. Acho que pouparia tantas terapias se as pessoas te ouvissem. É você verdadeiramente entender quem é você. Que sempre esteve lá, esse Beto. Minha percepção só trouxe o sentimento, né? E obviamente isso não é algo que acabou, né? Porque essa é uma tarefa infinita. Daqui a uns anos, se você me fizer essa pergunta, eu vou te responder que hoje eu consigo estar mais próximo ainda da minha essência. Né? O que te motiva? Primeiro, vamos voltar à pergunta. Né? A sua última jornada foi qual? O seu último percurso? Foi a gente velejou pelo Oceano Ártico, no Hemisfério Norte. E você voltou faz pouco tempo? 3 anos. 3 anos. Você já está preparando a próxima? Porque nesses 3 anos nós fizemos um documentário e o livro vai ficar pronto agora em março. Então, a exposição, o livro e filme é um ciclo que se encerra. Quando a gente lançar o livro em março, a gente encerrou o ciclo da Rota Polar. E daí começa... Aí começa um ciclo novo. Você já pode falar ou ainda não? Posso, isso eu nunca tive problema. Seria a 9ª viagem, né? Embora a gente tenha outros projetos andando paralelo, né? O livro juvenil, que é um livro educativo. Nós pensamos em refazer a viagem que os vikings fizeram 1000 anos atrás, da Europa para a América. E falar sobre os primeiros europeus que chegaram aqui, velejando pelos sítios arqueológicos históricos, que na verdade é da Noruega, vamos dizer, Islândia, Groenlândia e Terra Nova, no Canadá. E Nossa, são deve lugares, ser incrível. Alguns lugares eu passei, ou a maioria dos lugares não, mas é uma viagem difícil, porque ela é muito fria, o barco... Outras pessoas já fizeram esse percurso? Num barco sem cabine, nunca, não. As viagens foram todas únicas, né? Nunca foram feitas nem antes nem depois. Mas nunca teve um aspecto de recorde, porque como eu escolhi um barco, vamos dizer, sui generis, assim, de fato, nunca ninguém havia pensado em viajar de uma maneira assim tão rústica, vamos dizer assim. E o que te motiva a cada nova jornada? Aprender. Para mim, eu sou uma pessoa motiva aprendizado. Porque antes de velejar, eu não sabia escrever, não sabia fotografar, não sabia filmar, não sabia fazer navegação, não sabia me relacionar comigo de uma maneira tão tranquila.
não sabia me relacionar com outras pessoas de um jeito mais profundo, não entendia que eu era a natureza e não que eu estava indo para a natureza. E me trouxe mais possibilidades de compreensão sobre a alma humana, né? Porque quando a gente está aqui nesse lugar, a gente não dá muito tempo para a gente, né? Eu até eu falei na palestra e falei há pouco tempo aqui que todo ser humano devia ter 3 coisas na vida: o tempo, o silêncio e o espaço. O tempo que nos foi dado, quer dizer, na verdade, é prestar atenção no tempo, né? Porque, para mim, o sentido do tempo é a medida que a gente tem da oportunidade que nos foi dada para nos reformularmos moralmente, espiritualmente. Para mim, o tempo é esse. O espaço vazio, como eu vejo aquele mar gigante assim, é um espaço para a criação, porque quando você tem um espaço vazio, você pode criar o que você quiser. E o silêncio é só quando você se aquieta é que você vai escutar o que está sendo falado para você há muito tempo e você não está prestando atenção. Às vezes tem alguém ou algo sussurrando, né, e de você fazer uma correção de rota, né? E você está na mente que é barulhenta e você não ouve. Então o mar trouxe essa possibilidade. Eu acho que ninguém precisa ir para o meio do oceano, mas um oceano metafórico, a pessoa precisa ter. Tanto é que tem muita gente que considera que a maior riqueza de um ser humano é ter tempo, né? Eu ia falar exatamente isso. É o maior luxo do ser humano, é ter tempo, né? Sim. E esse tempo começa pra gente, pela gente, né? Na verdade, se você priorizar outras coisas na sua vida, né, dificilmente você não prestar atenção no tempo, você vai viver uma vida muito ligado à reatividade. Sem dúvida. Mas, Beto, você falou do silêncio, né? E eu vou fazer uma relação do silêncio com a coragem, porque muitas vezes o silenciar, ele não acontece por falta de coragem, porque quando você está no silêncio e você precisa olhar muitas vezes para dentro de você, aquilo que você falou da coragem de se olhar, de se conhecer, sim, né? Dá medo, né? Você não sabe o que você vai encontrar lá dentro. E muitas vezes, dependendo do que a gente encontra, isso mobiliza a gente para fazer algo diferente. E o fazer algo diferente é tirar a gente da zona de conforto. Eu acho estranho alguém ter medo de encontrar algo dentro de si que lhe desagrade, porque isso é praticamente impossível acontecer. Não existe nada dentro da gente que é passivo de sentir medo. Se for algo que não te agrada, você tem ali uma oportunidade. Exatamente, a oportunidade de mudança, fazer isso, de mudar, de fazer diferente. Seria a mesma coisa que você preferir viver a vida com a cabeça enterrada num buraco. Mas muita gente, né? Muita gente, senão a gente não estaria aí com as clínicas cheias de pessoas com um problema de saúde mental absurdo que a gente está enfrentando hoje. A maior epidemia é essa, né? Pois é. Eu estou montando, na verdade, uma apresentação para falar sobre isso, sobre o medo. O Brasil é o campeão em problemas de saúde mental. Eu já li isso há algum tempo atrás, não sei se esse número está atualizado ou não, mas já faz uns 10 anos que eu li uma pesquisa dizendo que 50% de tudo que vende numa farmácia é remédio para depressão e para dormir. Deve ser verdade. Se a pessoa não está dormindo, é porque tem alguma coisa que está sendo falado para ela não está ouvindo. Pois é. Porque não tem... É difícil pensar que você não dorme, né? Exatamente. Por isso que o silêncio às vezes causa pânico em muita gente. Porque ele vai te provocar para mudança, né? E mudar é bom também.
né? Se Às vezes é necessário. Se você não está dormindo, você deve querer uma mudança. Querer né? uma mudança. Deveria, pelo menos, né, Beto? É lógico, porque nada com uma noite maravilhosa de sono. Ô, Beto, e qual foi sua maior lição, né? Sua maior aprendizagem aí? Você trouxe tanta... Se inspirou tanto, você falou tanta coisa bonita aqui, né? A maior lição é confiar em mim. Confiança. Confiar no que eu sinto. Tem uma frase que eu coloquei já no diário de bordo, não sei quando, né? Que eu falo que a qualidade da nossa imaginação, ela define a qualidade da nossa vida. É verdade. Então, quando você confia em você e você abre a possibilidade de você criar o que você quiser para você e para o teu entorno, a tua vida vai ter uma qualidade espetacular, porque ela vai estar vinculada à tua decisão, à tua escolha, e não uma imposição que você, de alguma forma, não vou falar se vendeu, mas você se rendeu a abrir mão do teu poder. Né? Todas as vezes, pode perceber, se você terceiriza o teu poder, você é controlado. É verdade. E toda vez que você é controlado, você age pela reatividade e não pela tua vontade. Né? Então, e nada melhor do que poder controlar a própria vida. Pois é, pelo menos aquilo que é possível, sim, né? Escolher. Sim. Não que a gente controle, mas que a gente possa escolher como a gente vai sentir. Eu digo assim, como você tem opção, né? Vamos falar de uma tempestade, né? De se vitimizar ou de ser protagonista, né? Você tem essa opção. Sim, nós temos. A tempestade você não tem como controlar. É uma escolha. Então, mas tudo isso, para mim, passa por um ponto fundamental, que é confiança. E eu vou até um pouco além, porque a gente fala muito sobre fé, que tem um sentido, vamos dizer, religioso, mas para mim, quando você confia em você, eu acho que você vai além, porque essa confiança, ela parte de um autoconhecimento. E muitas vezes, para mim, a fé, embora eu entenda do ponto de vista religioso, ela tem uma conexão com a ideia de que você entrega para alguém um poder ou para algo que tá longe de você. E isso, para mim, é inconcebível, porque nós somos criadores, seres criadores. Sim. Vamos dizer, como se nós fôssemos porta-vozes da criação. Então, não tem algo que a gente tenha que se proteger, não tem algo que a gente tenha que temer. A gente não tem que se proteger de nada. Quer dizer, na verdade, tem que se proteger da nossa mente, né? Mas uma vez que você está conectado, não tem o que temer. Não existe essa, porque a conexão da gente é o amor, não existe divisão. Mas essa escola desse planeta aqui, que é um lugar bem desafiador, é uma escola onde a gente tem como lição básica entender como unir as polaridades, integrar, vamos dizer assim. Tudo está polarizado. Tudo, eu ia falar isso, tudo está muito polarizado. Mas isso não é negativo, isso é oportunidade. Nós nunca tivemos uma oportunidade tão grande de integrar forças tão antagônicas. Eu até brinco, às vezes, quando alguém vem falar de política, eu falo assim, pensa bem, do jeito que o mundo está, né, na questão da política, da religião também, né, da sexualidade, sim, de tudo isso, a sensação é que você está navegando num rio. Você só pode encostar numa margem ou na outra. Mas se você parar de pensar nisso, em vez de escolher um lado, se escolher, você vai passar a navegar no mar e você não vai ter mais um lado para escolher. É verdade. Muito bom. Ô Beto, qual é o maior desafio? Qual foi o maior desafio que você encontrou ou que você encontra nas suas jornadas? E eu não estou falando do ponto de vista técnico, né? Quem é o seu maior inimigo? Sou eu mesmo, não tenho dúvida.
Essa é uma resposta que você podia ter me perguntado há 15 anos atrás, eu responderia igual. É a mesma coisa. Mas, assim, a maior dificuldade, com certeza, assim, de um jeito pragmático, né? É você ter uma vida confortável, economicamente falando, porque eu dependo de palestras, dependo de filmes, de livros. Sim, sim. E o meu trabalho é um trabalho que antes, quando eu tinha restaurante, bar, ele tinha uma inércia. Eu tinha vários restaurantes, vários negócios. O meu trabalho atual, que já há quase 30 anos, ele depende de uma força criativa gigante. E o mundo vai mudando, né? Então, os temas vão mudando das palestras, o jeito de eu contar as viagens mudou, o jeito de vender as viagens foram mudando ao longo dos anos, o jeito de comunicar as viagens foram mudando. Imagina, 30 anos atrás não tinha rede social, não tinha drone, não tinha internet, né? As viagens, elas tinham um desafio muito maior, por um lado, mas elas, por outro lado, também tinham uma coisa mais romântica, de você ir para um lugar sem ter a menor ideia do que você ia encontrar. E hoje, com a tecnologia, dificilmente a gente vai para um lugar sem a gente saber o que a gente vai encontrar. A gente sabe, do ponto de vista, por exemplo, você tem um Google Earth. É mais previsível, né? Isso nos dá a possibilidade de melhorar a qualidade do nosso planejamento, né, Beto? Sim, mas eu ainda tenho saudade da era rústico. romântica. Da coisa rústica, sabe? De você... Raiz. Não, você chegar lá e falar, era isso? Eu não sabia que era isso. Né? Hoje você vê filmes, fotos de satélite. Vê. Lógico, nunca é igual, porque a imagem não faz você sentir, a natureza faz você sentir. Mas eu sinto falta da era romântica, que era mais... a viagem, ela acontecia muito na tua imaginação antes. Né? Você ficava imaginando. Imagina, só você voltar 100 anos para trás, as pessoas falavam por carta. Você imagina, você ouve essas histórias de amor, né? Você não sabia quem era a pessoa. Quem era, a pessoa construía, né? Tinha um gelinho na barriga diferente, as borboletinhas no estômago batiam diferente. E esse exercício de imaginar, ele cria conexão. E ele é combustível também, né? Sim, mas isso cria muita conexão. O que a gente vê hoje e a gente ouve, né, que as pessoas estão desconectadas, porque como não tinha essas ferramentas, nós conversávamos muito mais. É verdade. Né? Então nós tínhamos muito mais trocas, nós tínhamos muito mais pesquisa, muito mais leitura. E isso criava essa, vamos dizer, a falta de tecnologia, ela estimulava a conexão. Mas a gente tinha menos agilidade para fazer as coisas também, levava mais tempo. Mas o que você prefere? Você trocaria? Não. Você abrir mão da sua conexão pela agilidade? Não. Qual que é a pressa? Não. Então, eu não. Qual que é a pressa hoje de você de você fazer tudo rapidamente, sem conexão nenhuma? A gente ainda não encontrou o equilíbrio, né? Roberto, você faria alguma coisa diferente? Possivelmente, sim. Algumas leituras do mundo, com certeza, né? Assim, acho que a gente sempre fala, né? As tempestades sempre avisam, né, que vão chegar. E muitas vezes a gente está distraído, né? E é pego por tempestades porque... Isso na vida. Na vida. Então, o que eu não mudaria as tempestades que vieram, mas eu gostaria de ter essa maturidade para estar mais atento a alguns momentos da minha vida. E reagir de forma diferente. Né? Mas também, se não tivesse acontecido tudo isso, eu não seria eu. Exatamente. Então, não tem nada de errado. Exatamente. Né? Agora, caminhando para o final, mar revolto ou mar calmo? Os dois, né? Cada um ensina uma coisa e exige uma coisa diferente em troca, né? Porque se você escolher cruzar um dos 3 grandes oceanos, você vai pegar todas as situações.
Então, não dá para criar uma fantasia de que você vai ter só vento favorável. E também, se tiver só vento favorável, você não vai voltar com uma história boa para contar. O importante é voltar e contar. Sim, Que delícia. O primeiro objetivo de todas as viagens sempre foi voltar para casa. Foi voltar para casa. O segundo é terminar a viagem. Né? É verdade, é verdade. Bom, eu tô adorando, eu ficaria horas conversando com você aqui, mas infelizmente, eu acho que tem gente esperando. Ah, já foram embora. Já foram embora. Eu acho que para quem está nos assistindo, acho que a gente deixa aqui, você deixa um gostinho de assista o documentário e o livro que vai sair em março. Rota Polar. Rota Polar, que vai ser incrível. Uma vez eu entrevistei um ex-jogador de futebol e eu perguntei para ele qual foi o melhor gol da vida dele. E ele falou assim para mim que sempre os repórteres perguntavam isso para ele e a resposta dele era sempre o próximo. O próximo, é verdade. Né? Então, não sei se seria essa a sua resposta da melhor viagem da sua vida. Todas as viagens. Todas as viagens. Todas. Mas, Beto, muito obrigada, parabéns pela sua coragem. Né? Acho que é inspiradora. Nem todo mundo tem essa coragem. E não é a coragem de estar num veleiro, mas é de navegar pela vida mesmo, de encarar a vida, de viver, de assumir um protagonismo, né? De se olhar para dentro, né? De ouvir o silêncio. Enfim, acho que você deixou tantas mensagens positivas e inspiradoras aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço.